Prepare-se para uma explosão de sincericídio. No plenário do STF, o ministro Luiz Fux mostrou que está cansado de certas atitudes da corte e expôs a verdade por trás das máscaras. Desta vez, quem sofreu o impacto foi o ministro Barroso, cuja falácia foi desmontada, assim como as afirmações infundadas do ministro Alexandre de Moraes, que insiste em dizer, assim como a esquerda, que apenas os pobres e negros são presos por serem usuários de maconha. Fux não poupou palavras e trouxe à tona a realidade óbvia. Os ministros do STF não são responsáveis por legislar, não foram eleitos para isso, e o Brasil não tem governo de juízes. Ele ainda fez uma alerta contundente sobre os traficantes e para que não transforme o nosso amado país em uma triste Cracolândia. Veja o vídeo, onde tudo fica claro como água cristalina. Estamos, portanto, caros colegas, nesse recurso extraordinário, julgando um caso específico, um caso concreto de uma condenação de um indivíduo, Francisco Benedito de Souza, à prestação de 2 meses de serviços à comunidade por portar 3 gramas de maconha para consumo próprio. Este é o fato subjacente. O indivíduo condenado à prestação de serviços à comunidade porque portava 3 gramas de maconha, que sustenta a não incidência desse artigo da Lei de Drogas por infringência aos valores constitucionais da intimidade e da vida privada. O recorrente sustenta que considerar essa ilicitude pó de drogas para consumo pessoal prevista no artigo 28 seria inconstitucional, e essa é a arguição, por ofensa ao princípio da intimidade e da vida privada. Este foi o tema objeto de devolução à Corte Constitucional, porque tinha de ter um tema constitucional. Não estamos julgando aqui só o artigo 28, nós estamos julgando que o parâmetro de controle é a intimidade e a vida privada. O recorrente, ele foi condenado à sanção de prestação de serviços à comunidade. Quais são os fatos em relação aos quais nós vamos aplicar uma tese? Quais são os fatos? O que o recorrente fez para merecer a tese? Em caso, consta dos autos que, durante a revista realizada por agentes penitenciários no centro de detenção de Diadema, encontrou-se dentro de uma marmitex uma porção da substância conhecida como maconha, conforme laudos periciais de constatação junto aos autos. Esta maconha estava dentro da cela de um presídio. Extrai-se dos autos que o ora recorrente encontrava-se preso preventivamente, nada mais, nada menos, em razão de condenação anterior pela prática do crime de roubo circunstanciado, pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agente. Pelo crime, eu tenho a certidão da condenação aqui. Sentença em 3 de novembro de 2009, com fundamento nos artigos 157, roubo qualificado por emprego de arma de fogo, concurso de agente, 304 do Código Penal e 297 do Código Penal. Reclusão, 11 anos. 11 anos, 6 meses, 16 dias no regime inicial fechado, avaliado pelo juiz a periculosidade do agente. A tese vai ser aproveitada para esse caso. Durante a revista, o recorrente assumiu que a droga encontrada pelos agentes na cela era de sua propriedade, razão pela qual ele foi instado a ouvir o termo lavrado circunstanciado da ocorrência pela prática do ilícito definido pelo artigo 28 do 11 da Lei 11.343 de 2016, vindo a ser imposta a sanção de prestação de serviço à comunidade. Reitere-se, a repercussão geral foi fixada no tema 506, à luz do parâmetro de controle da preservação da intimidade e da privacidade,
intimidade e privacidade, um preso dentro de uma cela cumprindo pena de 11 anos de reclusão por roubo com emprego de arma de fogo e concurso de agentes. No caso concreto, se aplicar uma tese dessa para um detento condenado a 11 anos por roubo qualificado, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, e a vítima não resistiu, porque se existisse, seria morte, seria latrocínio. Aplicar isso aqui é criar um novo ambiente catastrófico nas prisões. Ninguém duvida que haverá um chefão do tráfico em cada ala do presídio. Numa sociedade democrática, o direito de discordarmos um dos outros deve ser reconhecido como requisito essencial para o aprimoramento do ser humano e das instituições. Em tempo de pós-verdade, no clássico Verdade e Método, o dissenso expõe os excessos de cada lado do debate e convida a coletividade a enxergar as diversas perspectivas de um mesmo mundo. Também não se podem desconsiderar as críticas, Cristóvão tocou nisso agora, as críticas em vozes mais ou menos nítidas e intensas de que o Poder Judiciário estaria se ocupando de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular, reservada apenas aos poderes integrados por mandatários eleitos. Nós não somos juízes eleitos. O Brasil não tem governo de juízes. E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Dias Toffoli, que se afirma e se critica com vozes intensas o denominado ativismo judicial. O Poder Judiciário é Estado, as instâncias próprias não resolvem os problemas e o preço social é pago pelo Judiciário. Por quê? Porque nós não somos juízes eleitos, nós não devemos satisfação a eleitor. Então, manda para o Poder Judiciário. Aí inicia-se um uso imoderado das ações constitucionais e o Supremo Tribunal Federal, que é importante, porque precisa da legitimação democrática das suas decisões, passa a não gozar de confiança legítima da sociedade. Nós temos que aferir o sentimento constitucional do povo. Quanto mais as nossas decisões se aproximam do sentimento, não é opinião passageira, do sentimento constitucional do povo, mais efetividade terão as nossas decisões e as direções que as nossas soluções indicam. Essa prática, anoto aqui, tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. É lá que tem que ser decidido. É lá que tem que pagar o preço social. Não é que nós tenhamos receio, não, mas nós temos de ter deferência, porque num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. No Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Disse isso no discurso, estou repetindo agora, porque pior do que não saber direito é um juiz que não tem coerência. Eu também estou dizendo isso para mim. Estou dizendo isso para mim, porque eu que fiz esse discurso. Respeito todas as opiniões. Estou fazendo o exame da minha consciência aqui. Essa disfuncionalidade desconhece que o Supremo Tribunal Federal não detém o monopólio das respostas e nem é o legítimo oráculo para todos os dilemas morais, políticos e econômicos de uma nação. Tanto quanto possível, os poderes legislativo e executivo devem resolver interna corporis os seus próprios conflitos e arcar com as consequências políticas de suas próprias decisões. Aos nossos olhos, o Judiciário deve atuar movido pela virtude passiva, devolvendo à arena política administrativa os temas que não lhe competem à luz da Constituição. Isso é importantíssimo, no meu modo de ver.
as considerações a respeito da liberação do consumo sem previamente regularizar, organizar todo o sistema, considerando que a venda de drogas é controlada por grandes organizações criminosas, dedicadas ao narcotráfico no Brasil. E aqui eu queria pedir todas as vênias possíveis. Não se pode estigmatizar uma camada da população como sendo a maior parte dos usuários, a maior parte dos consumidores de droga. Não é bem assim. Não é bem assim. Um secretário de segurança disse que o bairro chique do Brasil brilhava à noite. Não era na favela, não. Não concordo com isso de dizer que a lei só se aplica a afrodescendentes e a pessoas pobres. Não é isso, não. A lei é para todos. O princípio da isonomia está lá na Constituição Federal. E, na realidade, a realidade é outra. A realidade também inclui todas as pessoas integrantes da etnia brasileira. E há pessoas nessas comunidades, nós que fomos juízes do interior, juízes que debatemos com comunidades de favelas, pessoas que se interessam pelo controle daquele meio social, eles se incomodam muitíssimo com essas regiões dominadas pelo tráfico e veem seus filhos expostos aos riscos do consumo desde a mais tenra idade. E não é por outra razão que eles repudiam a liberação do consumo de drogas. Não pode liberar assim, isso é uma organização do sistema. Quem é que vai vender a droga? São os narcotraficantes, evidente, isso vai ficar na mão do traficante. E dentro da cadeia? Dentro da cadeia vai ter um chefão lá, que vai distribuir 3 gramas na cela 1, 2, 3... porque nós não vamos transformar o Brasil numa Cracolândia, evidentemente. Isso deve ser um defeito meu, porque eu fui juiz de carreira, eu analisava caso por caso, eu não tinha expertise para fixar gramas. Outro dia eu brinquei, a jornalista me perguntou, como é que vai ser isso? Eu falei, eu não sei, vamos ver quantos quilos cabe em cada bolso. Eu não sei isso. A Escola Paulista de Medicina sentiu a necessidade de mostrar o ambulatório só para atender os usuários de maconha. E há uma lista de espera, composta por adolescentes e jovens adultos desmotivados que fumam 6, 7 baseados por dia e não conseguem fazer outra coisa na vida. Que tem sido frequente a necessidade de tratamento de jovens usuários da maconha, que são os denominados nem trabalham, nem estudam. A liberação do uso da maconha vai trazer muito mais problemas do que a solução. É revoltante ver como usaram um caso isolado de um criminoso preso para tentar legalizar o uso de maconha em todo o país. Isso é uma vergonha, uma imoralidade e um verdadeiro tapa na cara de todos os cidadãos de bem.